Prosseguindo com o discurso racídico do Alter Rebbe, nós estávamos no meio de uma questão crucial, depois que vimos e afirmamos, baseado nos princípios do judaísmo explicados na Kabbalah, como na fonte e origem de todos os seres e criaturas só existe o bem, portanto, tudo o que existe no mundo, na sua raiz original, na sua fonte, é bom, é divindade, é santidade. Então nós perguntamos, mas se na origem é bom, etc., tudo bem, essa luz, essa energia divina foi processada, diminuída, ocultada, mas como disso pode acabar surgindo algo aqui nesse mundo que é extremamente mau, negativo, trágico? Então aqui o Alter Rebbe nos traz uma explicação cabalística para tratar desse assunto filosófico, como Deus permite que exista o mal, ou para que ele deixou que o mal existisse, ou por quê, já que tudo vem dele, é derivado dele, ele é onipotente e todo-poderoso, ele comanda tudo, e se ele é a essência do bem, então por que de fato ele permite que exista o mal, e não só isso, é ele que na verdade que está criando o mal, ele que está dando vida e existência ao mal. E se tudo na origem é bom, como pode ser que do bem divino, original, acabe se desencadeando aqui embaixo coisas que são extremamente negativas? Então ele nos traz para explicar isso um famoso exemplo mencionado no Zohar, trazido na Kabbalah, no Zohar HaKadosh, que Mashal Azonaim Ben HaMelech HaMevuar BaZohar. Ele nos fala que isso, conforme ele traz isso no Tânia também, isso se assemelha, isso é derivado do mesmo princípio do exemplo trazido no Zohar da prostituta contratada pelo rei para tentar seduzir o seu filho, o príncipe herdeiro. O Zohar traz esse exemplo, que um rei quer testar a dignidade e integridade moral do seu filho, o príncipe, que é um jovem na flor da idade. Ele quer testar os seus valores e os seus princípios. O rei quer saber se pode confiar nele, ou se ele está ciente de toda a sua responsabilidade, do seu papel como príncipe. Então o que faz o rei? Ele contrata uma prostituta, e ele contrata essa moça com que finalidade? Com a finalidade de seduzir o seu filho, fazer de tudo para tentar seduzi-lo, levá-lo ao pecado. E nós vamos ver, conforme ele vai nos explicar a seguir, o que acontece aqui, o que está acontecendo nesse momento. Na realidade, essa moça, essa prostituta, ela está numa situação muito paradoxal. Por um lado, ela desempenha o seu trabalho, é o que ela faz e sabe fazer. E ela desempenha essa função, esse trabalho, por quê? Porque ela tem que obedecer à ordem do rei. Ela foi ordenada pelo rei, foi contratada pelo rei com essa finalidade, para fazer aquilo que é a sua especialidade, o que ela sabe fazer, seduzir. Então, ela, em primeiro lugar, se vê obrigada, se vê comprometida a obedecer à ordem do rei, a respeitar o seu comando, e ela vai ir com todo o seu talento, entre aspas, para tentar a qualquer custo seduzir o príncipe. Ela foi contratada e ordenada pelo rei para fazer isso, e ela vai fazer isso da melhor maneira que ela sabe, usando todos os recursos que ela tem, toda a sua capacidade, todos os seus talentos para isso. Mas no fundo, no íntimo, e esse é o exemplo do Zohar, no fundo, no íntimo, por incrível que pareça, a própria prostituta, ela está torcendo para que ela não tenha sucesso. Ela está torcendo para que o príncipe não vá sucumbir à tentação e não vai se deixar levar por esse assédio, etc. E não vai permitir ser seduzido.
Por quê? Porque ela sabe que, no fundo, ela, naquilo que está fazendo e atuando, ela está respeitando a ordem do rei. Ela tem que cumprir a ordem do rei, né? Satisfazê-lo. O rei contratou ela para isso, então ela tem que obedecer. Mas, no fundo, como ela sabe que a negação do filho do príncipe em atender a seus pedidos, suas seduções, isso vai trazer mais prazer e satisfação ao rei. O rei vai ficar muito orgulhoso do seu filho, vai ficar muito satisfeito em saber que seu filho, mesmo sendo jovem, a flor da pele, com sangue quente, etc., mas mesmo assim ele tem princípios, ele tem valores, ele não se deixa levar, ele não se deixa seduzir, ele é uma pessoa íntegra, com dignidade, etc., fiel aos princípios do seu pai. Como ela sabe que, no fundo, isso vai trazer uma alegria e satisfação maior ao rei, então ela está numa posição bem antagônica, bem paradoxal. Por um lado, ela faz de tudo para cumprir a vontade do rei, para seduzir o príncipe da melhor maneira, mas ao mesmo tempo, no íntimo, ela está torcendo para que ela não consiga, para que o príncipe não atenda aos seus pedidos. Assim, diz o Zohar, que esse é o exemplo para a gente entender o papel do Yetzer Hara, da inclinação negativa que atua dentro de nós, ou do mal que atua no mundo. Então, na realidade, o Zohar traz esse exemplo também, se referindo à pergunta, como pode ser que o Yetzer Hara, a inclinação negativa, procura seduzir a pessoa para pecar, ou seja, para transgredir a vontade divina. Porque o Yetzer Hara, como todos os seres e criaturas, a inclinação negativa também foi criada por Deus, também é um servo de Deus. Então, diz o Zohar, será que existe um servo, né, como um escravo, que se rebela contra o seu amo? Então, para explicar isso, se o Yetzer Hara também foi criado por Deus e, portanto, é um servo divino, como pode ser que ele age ou faz a pessoa agir contra a vontade divina? Então, o Zohar traz esse exemplo do filho único, do príncipe herdeiro, que o rei queria procurar revelar o seu caráter, os seus valores, e por isso ele contrata então essa moça para tentar seduzi-lo, etc. E a maior satisfação do rei vai ser essa, ao saber e perceber, se constatar que o seu filho consegue superar todas as tentações e todas as provações, então isso vai causar extrema satisfação, prazer, realização ao próprio rei. Por isso, na realidade, o Zohar nos explica, essa prostituta ela tem um papel instrumental. O fato dela estar procurando seduzir o filho, no fundo, depende de como você encara, mas no fundo não é uma coisa negativa, porque através dela, quando o filho conseguir superar a tentação e não ceder aos seus impulsos e inclinações, não agir contra a vontade do rei, pelo contrário, muito ao inverso, então através disso vai se revelar a grandeza do filho, e isso vai aumentar de intensidade o amor, o orgulho que o pai tem por ele. Então, na realidade, isso que nós falamos, o Yetzer Hara, assim como essa prostituta, eles desempenham um papel instrumental aqui para valorizar e engrandecer o príncipe, para trazer mais satisfação ainda para o rei. Assim ocorre também, se essa é a metáfora, esse é o exemplo que está por trás disso, exemplificado, o que significa, né, que Deus criou o Yetzer Hara, de fato. O Yetzer Hara, a inclinação para o mal, como todas as coisas, as tendências maléficas, etc., todas as coisas ruins, foram criadas por Deus. Com que intuito? De procurar seduzir, para existir. Deus não cria um mundo uniforme, ele não cria um mundo como o dos anjos, onde só existe o bem e santidade. Não, ele queria que esse fosse o nosso desafio, que houvesse livre-arbítrio, que nós tivéssemos o poder de escolha e que nós tivéssemos opções para o bem como também para o mal, e muitas vezes as opções para o mal são muito mais fáceis, convenientes, cômodas, atraentes, etc. Mas esse é o nosso desafio, e para isso Deus criou o mal.
Mas isso tudo vem com a finalidade de nos engrandecer, de nos dar um mérito, um valor muito grande por termos feito a escolha certa. Então Deus criou, é Deus mesmo que criou o Yetzer Hara, que criou a inclinação para o mal, com o intuito de tentar seduzir a pessoa contra a vontade de Deus, para transgredir a vontade divina. Porém, qual é o objetivo divino por trás disso? Que através disso que a pessoa se fortalece, predomina sobre o Yetzer Hara, prevalece sobre a inclinação negativa, não dando ouvidos a ela, não se deixando levar. Através disso se revela, engrandece mais ainda a virtude da pessoa diante de Deus, e isso causa um prazer divino muito grande. Porque Deus, o Criador, melhor do que ninguém, conhece a criatura, nós, carne fraca, criaturas com limitações, com inclinações, com tendências. Então nós não estamos num plano angelical, num lugar, num habitat que só existe o bem, que só existe santidade. Muito pelo contrário, ele nos colocou no meio dessas tormentas espirituais, de todos esses desafios, de todas essas tentações, mas o fato de nós resistirmos a esse assédio, a essas tentações, e prevalecermos do lado bom e positivo, isso causa enorme satisfação a Deus. Portanto, o Yetzer Hara, que procura seduzir a pessoa, no fundo, ele não é mau. A inclinação para o mal que atua dentro da pessoa, ela por si só não é má. Ela não está desrespeitando a vontade de Deus, porque ela foi criada com esse intuito, justamente para nos desafiar, para nos assediar, para nos testar e tentar. E mais do que isso, ela é instrumental. Através dela, justamente quando nós não damos ouvidos a ela, nós nos engrandecemos, nos elevamos, causando extrema satisfação ao Criador. Em outras palavras, o Yetzer Hara foi criado para não ser ouvido, não ser obedecido. Shekol, nas palavras do Alter Rebbe, Shekol Retzonav Chevtza, se tratando do exemplo do Zohar da prostituta contratada pelo rei, no fundo toda a sua vontade e desejo é que o príncipe não lhe dê ouvidos, não lhe obedeça, não siga atrás dela. O Bazet Taneg Yoter. E se a gente perguntar, bom, no final das contas, quando a mulher, vai se sentir mais realizada? Se ela conseguir seduzir o príncipe ou se ela não conseguir? Então ele nos diz, a resposta é quando ela falhar e não conseguir. Ela vai usar tudo que ela tem para tentar seduzi-lo e vai procurar trabalhar da melhor maneira. Mas no final das contas, ela terá mais prazer e satisfação não se ela conseguir seduzir o príncipe, quando o príncipe negar todo o assédio, toda a sedução, porque ela sabe que então com isso o rei vai estar muito satisfeito, orgulhoso do seu filho. E isso também ela vai ter feito o seu papel, através dela, paradoxalmente, isso é uma coisa curiosa, justamente através dela que tentava levar o garoto para o mau caminho, isso engrandeceu mais o rei. Então graças a ela, não só que o rei ama mais e valoriza mais o príncipe, mas o rei também é grato a ela, porque graças a ela se revelou o caráter especial do príncipe. Pelo contrário, se der certo e ela conseguir seduzi-lo, então isso vai contra a vontade do rei. Por isso, na verdade, o fato dela falhar, isso representa falhar. Ela faz o melhor que pode, né? Mas se isso não funciona, isso causa não só uma extrema satisfação ao rei, na verdade isso causa prazer e satisfação também para ela, porque através dela ela fez tudo o que estava ao alcance, e através dela se comprovou a idealidade, a fidelidade, a dignidade do príncipe. Então aqui prevalece, ou seja, além da vontade e prazer ou satisfação do rei, que tudo isso é voltado para o bem do filho, para o bem do reinado, etc., para fazer que o filho forje uma personalidade que resista a qualquer tipo de desvio, etc. Mas ele nos fala que até mesmo essa mulher que tentou seduzi-lo, no final das contas, sua real vontade e desejo que ela falhe, que ela não seja
não saia bem-sucedida, que o príncipe não se deixe levar, apesar de todos os seus esforços. Daí então não só o rei vai ter um grande prazer, uma grande satisfação e orgulho do seu filho, mas ela mesma também ficará satisfeita, porque por intermédio dela se comprovou o caráter do príncipe, né? O que não aconteceria de outra maneira se ele falhasse.